Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos esse estudo da revista A Sentinela, estudo 42. Iremos fazer apenas a base de perguntas e respostas. Então, o tema: você está pronto para obedecer? Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Então, repetindo o tema do nosso estudo, você está pronto para obedecer? O texto temático é o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de cima é pronta para obedecer. Então, o que nós veremos nesse estudo? Por sermos imperfeitos, nem sempre é fácil obedecer, mesmo quando a pessoa que nos dá uma orientação tem o direito de fazer isso. Neste estudo, vamos ver os benefícios de se obedecer aos pais, às autoridades superiores e aos irmãos que têm responsabilidades na organização de Jeová. Antes de iniciarmos com as perguntas e respostas, eu gostaria apenas de pedir que uma irmã que recentemente me enviou uma mensagem mandasse novamente uma mensagem, porque eu não estou conseguindo achar lá nos comentários do YouTube. Essa irmã me pediu para preparar uma resposta das recapitulações, pois ela vai fazer parte em uma assembleia ou congresso, eu não me lembro. Então, minha irmã, se foi você que me pediu para fazer isso, coloque de novo lá nos comentários, pois eu não estou conseguindo achar o seu pedido, ok? Muito bem, então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. Por que às vezes achamos difícil obedecer? Resposta: primeiro, porque somos imperfeitos e já nascemos com a tendência de ser desobedientes. Segundo, porque Satanás está sempre tentando fazer com que fiquemos contra Jeová, assim como ele. E terceiro, porque estamos rodeados com a atitude rebelde desse mundo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pergunta 2. O que significa ser uma pessoa pronta para obedecer? Resposta: significa que devemos estar dispostos para obedecer àqueles a quem Jeová deu certa autoridade. Pergunta do 3. Por que é importante para Jeová que obedeçamos àqueles a quem lhe deu autoridade? Resposta: porque quando obedecemos a eles, estamos na verdade obedecendo a Jeová. Então, nós vamos ver como podemos obedecer aos humanos a quem Jeová deu certa autoridade. Pergunta do 4. Por que muitos filhos são desobedientes aos pais? Resposta: alguns acham que os pais pedem coisas que eles mesmos não fazem, já outros acham que o mundo mudou bastante e que os conselhos dos pais não servem mais hoje em dia, ou que são muito duros. Pergunta do 5. Por que Jesus é o melhor exemplo de um filho que foi obediente? Resposta: porque, embora ele era perfeito e seus pais imperfeitos, mesmo assim ele deu honra a seus pais quando não entendiam ou quando cometiam erros. Certa ocasião, Jesus ele foi deixado para trás e, quando foi encontrado por sua mãe e seu pai, eles ainda o culparam por todo o estresse que tinha causado. Então Jesus respondeu de maneira simples, respeitosa e continuou a ser sujeito a eles. Pergunta dos 6 e 7. O que pode ajudar os jovens a obedecer aos pais? Resposta: primeiro é pensar em como Jeová se sente. A Bíblia diz que quando você obedece aos pais, isso é agradável ao Senhor. Segundo, pense em como seus pais se sentem quando você obedece. Eles ficam felizes e você ganha a confiança deles. E terceiro, pense em como ser obediente agora vai ajudar você no futuro. O livro de Efésios 6, 2 e 3 diz: para que tudo vá bem com você e permaneça por muito tempo na terra. Pergunta do 8. Por que muitos jovens obedecem aos pais? Resposta:
porque eles percebem que os pais só querem protegê-los. Por exemplo, Luísa, no Brasil, ela percebeu que as regras dos pais não eram uma camisa de força, mas sim um cinto de segurança. Elizabeth, embora ache que às vezes difícil, aliás, ela ainda acha às vezes difícil obedecer aos seus pais, mas ela tenta se lembrar das vezes que as regras dos pais protegeram. E Mônica, que vive na Armênia, ela percebeu que toda vez que obedece ou obedecia aos seus pais, dava tudo certo. Pergunta do 9. O que muitas pessoas pensam sobre obedecer às leis do governo? Resposta: a maioria das pessoas se recusa a obedecer às leis quando não gostam delas ou acham que são injustas. Muitas pessoas não pagam os impostos e, por causa disso, a grande maioria das pessoas não pagam todos os impostos que o governo exige. Pergunta do 10. Por que nós obedecemos até as leis que não gostamos? Resposta: porque Jeová está permitindo que os governos existam para manter as coisas em certa ordem. Então ele espera que nós obedeçamos a eles. Então devemos dar a todos o que lhe é devido, incluindo pagamento de impostos, respeito e obediência. Então nós obedecemos a Jeová e devemos obedecer também às autoridades. Pergunta do 11 e 12. O que José e Maria tiveram que fazer para obedecer a uma lei e quais foram os resultados? Resposta: José e Maria tiveram que fazer uma viagem de mais de 150 quilômetros, num caminho cheio de subidas e descidas. Então aquela viagem não seria nada fácil, principalmente porque Maria estava grávida de 9 meses. Mas eles foram obedientes e, por obedecer, eles chegaram em segurança. Maria deu à luz um bebê saudável e também ajudou a cumprir uma profecia. Pergunta do 13. Por que nossa obediência ajuda nossos irmãos? Resposta: pode influenciar a maneira como as autoridades veem as TJs. Por exemplo, na Nigéria, alguns soldados entraram no Salão do Reino procurando aqueles que estavam protestando contra o pagamento de impostos. Mas o oficial que estava no comando disse: as TJs não participam de protestos. Elas sempre pagam os impostos. Então, obedecer às leis com certeza melhora ainda mais a reputação do povo de Jeová e, no futuro, pode servir para proteger os nossos irmãos. Pergunta do 14. O que ajudou uma irmã a estar pronto para obedecer às autoridades? Resposta: primeiro, ela parou de ler postagens que falavam contra as autoridades nas redes sociais. Segundo, orou para Jeová pedindo ajuda para confiar nele e não ficar esperando uma mudança nos governos humanos. E terceiro, ela leu artigos em nossas publicações que falam sobre a neutralidade. Pergunta do 15. Por que às vezes pode ser difícil para nós obedecer às orientações da organização de Jeová? Resposta: porque, embora Jesus seja perfeito em todos os sentidos, ele usa homens imperfeitos. Por isso que às vezes achamos difícil obedecer a eles, principalmente quando nos pedem para fazer algo que não queremos fazer. Pergunta do 16. O que Paulo fez, mesmo parecendo que a orientação que ele tinha recebido não fazia sentido? Resposta: Paulo obedeceu sem questionar quando os anciãos disseram para Paulo levar 4 homens com ele até o templo e se purificar cerimonialmente. Então Paulo, mesmo sabendo que não precisava seguir mais a lei e que ele não tinha feito nada de errado, ele obedeceu mesmo assim. Pergunta do 17. O que você aprendeu com o exemplo de Stephanie? Então a resposta: eu aprendi que devemos obedecer mesmo achando que algo não está certo, pois a organização tem uma visão geral do que deve ou não fazer. Então, quando recebemos alguma orientação, devemos obedecer, pois Jeová viu que vai dar certo.
Pergunta do 18. Por que ser obediente é bom para nós? Resposta: pois a obediência pode nos proteger, ajudar a congregação a continuar unida e agradar a Jeová. Estaremos bem preparados para a grande tribulação e isso pode salvar a nossa vida. Pergunta do 19. Por que ser obediente é bom para nós? Resposta: porque se fizermos isso, estaremos mostrando que somos sábios e uma pessoa sábia faz o coração de Jeová se alegrar. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas. Como sabido por todos, as perguntas de recapitulação ficam somente no estudo completo. Então, se você quer obter a resposta, dá uma olhadinha lá no outro vídeo, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.